Pessoal, vamos agora investigar um pouquinho as consequências de todas as categorias que nós estudamos até agora do Sérgio Buarque de Holanda. Bom, de acordo com o Sérgio, aquele processo de modernização do Brasil, que a gente viu que é tocado pelas elites, ele, mesmo com o passar do tempo, não vai incluir o povo brasileiro, né? Então a modernização exclui o povo brasileiro desse processo, né? E esse ideal, esse jeito de viver, ele vai ser transferido tanto para o Estado quanto para as relações econômicas, que vão sempre ter um resquício, uma parte desse antigo. O que quer dizer esse antigo? Esse antigo é sinônimo de uma visão patrimonialista, né? Então, sempre a ideia de que o público, na verdade, ele não é público, ele é privado. Essa confusão, essa dificuldade de entender a noção do público e, obviamente, de separá-lo da noção do privado, é uma característica importantíssima para a gente entender as relações no Brasil. Então, essa visão patrimonialista vai dar espaço para essa confusão, essa não distinção entre público e privado. E a partir dessas relações, o Sérgio Buarque vai traçar um perfil, um tipo ideal do brasileiro. E ele chama esse tipo ideal de homem cordial. Essa cordialidade que o brasileiro, então, teria como característica não é uma cordialidade no sentido de uma educação, não é uma cordialidade no sentido de uma civilidade, porque essas características seriam relacionadas a uma racionalização, que, como a gente viu, não acontece na formação social do Brasil e, portanto, não vai ser característica do brasileiro moderno, do brasileiro contemporâneo. Essa cordialidade do homem cordial, ela é uma emoção, ela é uma polidez, uma educação fingida, ok? E, na verdade, ela vai sempre ser utilizada como uma defesa do brasileiro para situações onde ele precisa ser racional, né? Então, tem diversos trechos no livro onde ele vai tentar explicar isso. Tem uma passagem que diz, né? Um comerciante inglês, ele se surpreende como no Brasil, ele também cita a Argentina, mas especial, como no Brasil é necessário fazer a amizade com um comprador para estabelecer as relações comerciais. Então, assim, eu não consigo negociar objetivamente um serviço, uma compra. Eu preciso primeiro chamar o cara para o cafezinho, primeiro, vem cá, vamos conversar, tal, até pedir o desconto. E às vezes eu vou ser super simpático ali com a pessoa e quando a pessoa vai embora e eventualmente não atendeu o que eu desejava, eu vou dizer assim, nossa, mas aquele cara ali é horrível, né? Enfim, e vou ter uma atitude negativa com relação àquela pessoa com a qual eu estava traçando ali relações de elogio, enfim, instantes atrás. Então essa cordialidade que ele está falando tem a ver com essa polidez fingida que vai ser característica desse brasileiro, ok? Muito importante isso. Esse homem cordial, ele não vai perceber a política como algo que faz parte da vida dele, ok? Então, o brasileiro ele vai se formar como um cidadão que, na verdade, não desfruta da sua cidadania e não está conectado a ela enquanto algo de seu direito. A política vai aparecer na vida do brasileiro somente quando alguma personalidade, quando alguma liderança, né? E aqui a gente pensa na liderança, na dominação carismática, perdão, lá do Weber, aparece. E aí o brasileiro vai se interessar um pouquinho por política. Bom, é um cenário um pouco deprimente, em certo modo, mas o Sérgio Buarque deixa pra gente algumas pontinhas de esperança. Eu vou ler aqui para vocês, né? Lá na nossa página 171. É possível, de acordo com Sérgio Buarque de Holanda, uma democracia liberal efetiva no Brasil.
Porque, de acordo com ele, esses 3 motivos aqui são relevantes. A repulsa dos povos americanos, descendente dos colonizadores da população indígena, por toda a hierarquia racional, por qualquer composição da sociedade que se torne obstáculo grave à autonomia do indivíduo. Então ele acredita que no Brasil, se houver alguma tentativa de ferir as liberdades individuais, nós teremos essa repulsa. A impossibilidade de uma resistência eficaz a certas influências novas, que pelo menos até recentemente foram aliadas naturais das ideias democrático-liberais. Então ele está dizendo que a gente oferece uma resistência, por exemplo, a ideia de que as cidades não devem ser o sistema de organização, enfim, né? A gente oferece uma resistência a isso e essa resistência combina com as ideias democrático-liberais. E por fim ele fala que há uma relativa inconsistência nos preconceitos de raça e de cor. Então ele admite que somos preconceituosos, que temos preconceitos de raça e de cor, mas esses preconceitos eles são inconsistentes, eles vão se manifestar ora fortemente, ora não tão fracos, e isso dá espaço para a implantação de ideias democrático-liberais. E por final ele indica que regimes totalitários, né, como o fascismo italiano, não seriam possíveis de serem implantados aqui. E esperamos que ele esteja certo. Muito obrigado e um abraço.